Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão vendo esse vídeo ou esse áudio. Eu sou o Alisson Ribeiro, eu sou enfermeiro formado pela Universidade de Brasília. Formei no ano de 2017, no final de 2017, e atualmente eu sou residente de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Eu fui convidado para falar um pouco com vocês acerca dessa nova realidade do Covid, acerca das rotinas, do que mudou, de como está sendo todo esse furacão aí que chegou e que acabou impactando diretamente na nossa prática, né? Então, inicialmente, o que se propõe é para falar sobre mudanças, se houveram novas mudanças, se houveram mudanças de rotina e tudo. Mudou tudo, basicamente. Desde quando nós admitimos o primeiro paciente na instituição que era positivado para Covid, até hoje, que isso faz mais ou menos 2 meses, foi no final de março, nosso primeiro doente, nós passamos por uma série de mudanças. O hospital se reestruturou inteiro, as unidades de terapia intensiva, principalmente. Nós tivemos muitas UTIs dedicadas a pacientes, exclusivamente para pacientes com Covid. Tivemos andares que foram fechados só para pacientes com Covid. Hoje já temos uma outra conformação em que o hospital ficou dividido em 2. Então nós temos um bloco que é só Covid e no outro que é só pacientes não Covid, né? Então, em termos de mudanças, foram muitas. Eu vou falar um pouco sobre as rotinas novas, o que surgiu e aí assim a gente fala melhor sobre como está nosso contexto, né? Então, novas demandas. O que surge de nova demanda é dentro de um serviço privado em que nós não temos escassez de recursos, são demandas de conhecimento. Nós temos uma doença em que nós não conhecemos, nós não sabemos como tratar, nós não temos evidências, nós não temos medicamentos. Tudo que a gente tem são ideias e possíveis tratamentos, e tudo isso acaba que nos deixa com um mar de dúvidas. E os pacientes estão chegando cada vez mais, eles com insuficiência respiratória, com demandas de ventilação, e eles cada vez mais graves. Então a equipe de enfermagem e toda a equipe multiprofissional acabou que teve que se adaptar com essa velocidade na gravidade dos pacientes, na deterioração do quadro dos pacientes. Então nós tínhamos pacientes que chegavam em ambiente para a gente e daqui a 2 dias esse cliente estava quase em óbito. Ele estava entubado, ele estava com hemodiálise ligada, ele estava extremamente edemaciado, ele estava em insuficiência respiratória grave, ele estava com a FiO2 alta, ele estava pronado, ele estava em ECMO, e nós ficávamos com um mar de dúvidas, né? Como que isso pode acontecer, uma evolução tão rápida, uma sensação às vezes até de impotência. Novos protocolos. O que mudou de protocolo foi basicamente protocolos admissionais. Então, a partir do momento que chega a pandemia, todos os pacientes admitidos na instituição são testados para Covid. E isso muda todo um fluxo. Então, se o paciente ele ainda não tem negativo para Covid, ele vai ser tratado como se ele fosse um Covid. E isso requer demandas de EPI, isso requer demandas de isolamento de contato, isolamento de aerosóis, e isso requer todo um estresse da equipe, né? Porque toda vez que você vai ter contato com aquele paciente, você tem que se paramentar inteiro, muitas vezes sendo que ele tem outras queixas que não respiratórias, mas é um fluxo da instituição. Outros protocolos que surgiram, que vieram à tona, protocolo de prona, segura. Então, nós aumentou aí em 100% o número de pronas na instituição. Nós pronávamos na UTI cerca de, por plantão de 6 horas,
pelo menos umas 3 pronas ou supinas, né, que seria a disprona dos pacientes. Então, nós começamos a ter mais atenção para os protocolos de prona, de segurança, como que está sendo isso, como que esses pacientes estão ficando. Protocolos de segurança pessoal, então, a partir desse momento, os setores que são COVID, eles têm entrada restrita, todos os pacientes, na verdade, os profissionais que entram devem ser identificados e pessoas externas não entram. Os pacientes não podem receber visitas e eles não podem ficar com acompanhante na unidade de terapia intensiva. Então, é um isolamento tanto do paciente quanto do setor como geral. Então, só entram pessoas autorizadas, profissionais autorizados, médicos autorizados, enfermeiros autorizados, fisioterapeutas autorizados. Protocolos de proteção individual, então chega aí a nossa realidade as face shields que nós não tínhamos antes. Então todo paciente, todo procedimento que gera aerosol é obrigatório o uso de face shield e todos os outros paramentos, N95, gorro, avental e luvas. Basicamente de protocolo é isso, que já entra aí um pouco em biossegurança, né? Todas as vezes que a gente entrar num paciente, o que a gente fez, na verdade, a gente começou a programar entradas. O que é isso? Quando um paciente está internado, ele fica num box. Então, o que nós, enquanto enfermagem, fizemos? Nós vamos entrar nesse paciente às 13, às 15, às 17 e só. Às vezes que a gente tiver que entrar extra, é só se houver alguma intercorrência. Então, por exemplo, às 13 da tarde, quando a gente ia fazer a primeira entrada, nós já entrávamos enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, médico, todo mundo, e fazia tudo que tinha que fazer no doente. Então, se o técnico tinha que fazer higiene, ele já fazia, o fisioterapeuta já cuidava ali da parte de via aérea, da parte motora, o médico já fazia seu exame, nós enfermeiros já avaliávamos dispositivos, já trocávamos drogas, fazíamos exame físico, tudo, entrava todo mundo, claro, num limite aí de 4 pessoas por entrada, e saía, e depois só às 15 horas. Né? E aí as medicações eram organizadas para que acontecesse nesses horários, os procedimentos, tudo nesses horários para minimizar a entrada nos leitos dos pacientes. Claro que isso é de acordo com a estabilidade do doente. Tem doente que você não consegue não entrar porque ele fica grave, ele descompensa, tem que subir droga, você tem que aspirar uma via aérea, você tem que fazer procedimentos, drenar um tórax, e aí obviamente você vai ter mais entradas. Mas os pacientes estáveis que não precisavam dessas entradas eram tudo programado e nós entrávamos sempre no mínimo de vezes possível para evitar a exposição dos profissionais, né? Então nós evitávamos entrar com acessórios, com canetas, com carimbos, com papéis. Nós temos o privilégio de termos em cada box de UTI um computador, então nós fazíamos o que tivesse que ser feito já ali, para não precisar levar papel para anotar débito de urina, para anotar nada, nem canetas, para evitar o máximo possível de contaminação. Outros protocolos que surgiram inicialmente, nós tínhamos aí uma recomendação de não utilizar ventilação não invasiva, depois isso evolui para uma recomendação de que se pode usar a ventilação não invasiva desde que com filtros. Então, essa parte da ventilação não invasiva também foi algo que mudou, então nós tínhamos um critério muito maior para indicar a VNI, para recomendar a VNI, e quando recomendávamos nós tínhamos todo esse cuidado de colocar filtro, para que o profissional, principalmente o profissional fisioterapeuta, que entra muito nessa parte de VNI, não se contaminasse. Os grandes desafios eram basicamente a evolução do paciente. Nós ficávamos muito tocados com o número de óbitos, nós não estávamos acostumados com isso, nós
temos uma boa sobrevida na nossa UTI, nós tínhamos bons desfechos e aí nós estamos diante de uma doença que nós tentamos manejar da melhor forma possível e mesmo assim os doentes morriam, ficavam graves, iam pro tubo, chocavam. Então, pra gente tudo isso era muito novo, né? Nós estávamos acostumados com patologias que respondiam às nossas condutas e nós estávamos diante de uma patologia que nem sempre respondia. Estudos, eu acho que o mais interessante de se falar com vocês é sobre os estudos, já que vocês são acadêmicos, a maioria. Tive a oportunidade de participar de administrar nos pacientes e participar de vários estudos, desde a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. Tivemos a oportunidade de fazer plasma convalescente nos pacientes, tivemos a oportunidade de fazer imunoglobulinas nos pacientes, antirretrovirais nos pacientes. Então, todos esses protocolos de estudo tive a oportunidade de vivenciar e ver a evolução, né? De alguns, ver isso na prática, como que era feito. E, às vezes, o que mais me deixava frustrado, porque a gente sabe que isso tudo é estudo, então pode ser que dê certo ou não. E aí tinha situações que eu ia lá e instalava o plasma. Eu sempre confiei muito no plasma de pacientes de convalescentes, né? Plasma de pacientes que tiveram a doença e doaram. E aí eu instalava o plasma e aí eu ficava, nossa, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E passava um dia, dois, às vezes melhorava, às vezes não. E aí quando não melhorava eu ficava bem chateado e eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Que esses pacientes não respondem a nada que a gente faz. Então isso já entra um pouco na nossa parte psicológica, né? Bem frustrante. Você está diante de uma patologia, de uma doença que a gente não sabe muito bem tratar, mas que a gente faz de tudo. A gente prona quando tá ruim a relação PO2-FO2, a gente desprona depois de 16 horas, a gente aumenta PIP, recruta, aumenta droga, vê hemodinâmica, tentar alinhar esse paciente da melhor forma possível, põe o dispositivo que for necessário nele, e a gente se desgasta em cima de tudo isso. Nós temos pacientes que ficam em 15, 20 dias de tubo e não saem da insuficiência respiratória. Alguns nós temos boas notícias, quando dá certo é muito bom, então nós tivemos boas experiências também, então nós tivemos experiência de extubar clientes, reabilitá-los e eles saírem da nossa UTI andando, o que era muito legal também. Vida pessoal e familiar foi a outra questão que deixaram aqui, como isso tem afetado, né? Então, eu já moro sozinho aqui em São Paulo, eu vim para cá fazer residência, então o meu contato com a minha família geralmente é mais por FaceTime, por vídeo mesmo. O impacto que teve foi a diminuição das minhas idas, né? Na verdade, eu não estou indo mais a Brasília, que é onde a minha família mora. Eu já estou aí, sei lá, uns 3 meses sem ir. Não consegui ir no Dia das Mães, que é uma data que eu gosto de visitar. Na Páscoa também, essas datas que a gente gosta de passar com a família. Infelizmente, eu não pude ir por uma precaução, como eu estou em contato direto com os pacientes Covid e tenho familiares idosos, meus pais estão de alto risco. Eu achei melhor ficar por aqui mesmo e passar essas datas sozinho aqui, comendo meu velho miojo, meu arroz com ovo, ou até mesmo pedindo um iFood. Vida pessoal é muito difícil, né? Eu acho que o que mais pesa pra gente é você passar o dia inteiro. Eu sempre falo isso pra todo mundo que eu falo sobre Covid, eu falo isso. Porque você passa o dia inteiro vendo e vendo, acompanhando os pacientes todos os dias, ainda mais no nosso caso, que somos residentes, que estamos lá todo dia, o dia inteiro, 12 horas por dia. E aí você chega em casa, que seria um momento de descanso, você pega o seu celular para ver uma rede social, é só o que se fala. Você fala com a sua família e eles só sabem perguntar disso, porque eles estão preocupados com você. Você liga a TV, é só o que se fala. Então, acaba que você não descansa disso.
em nenhum momento, né? Você tá o tempo inteiro ouvindo isso, e aí você já tá na linha de frente, e aí isso tudo pesa bastante, assim. Em relação à vida pessoal, outra coisa que também está impactando é a quarentena, né? Na verdade, o isolamento social, que eu faço questão de cumprir à risca e nós, profissionais da saúde, temos que ser os exemplos disso. Então, não saio, não costumo me reunir mais com amigos, nem nada. Apesar de que meus amigos estão comigo no dia a dia no hospital, então a gente consegue ter esse contato, mas eu fico sempre em casa e isolado mesmo, porque eu acho que nós somos os grandes exemplos. E diante desse contexto que nós estamos vivendo político e social, eu não posso deixar de falar disso. Nós precisamos militar em prol do isolamento social. Nós precisamos ser militantes disso, porque quem está se prejudicando somos nós enquanto profissionais, e quem está vendo essa realidade somos nós que estamos todos os dias lá na linha de frente. Então, além de apoiar o isolamento social, eu milito pró o isolamento social nesse momento, porque eu acho que ainda é a melhor forma de conter. Mesmo vendo todos os dias estudos e novas tecnologias, novos artigos, nada ainda nos mostrou uma evidência de que nós estamos seguros contra o Covid, não temos vacina ainda. Risco de contaminar dos profissionais, né? De que forma eu vejo isso? É uma outra pergunta aqui. De que forma os profissionais teriam, né, esse risco de se contaminar? Todos os dias nós temos, infelizmente é um risco que a gente corre. Isso é inerente à nossa prática. Nós precisamos nos proteger com EPIs e nós precisamos de ter EPIs. Eu tenho um privilégio, claro, de estar numa instituição que me dá toda a estrutura que eu preciso de proteção, mas eu sei que existem locais que não têm isso. E nós, enquanto profissionais, é outra coisa que nós precisamos militar e lutar para que se tenha, né? Eu acho que nós somos os mais vulneráveis de tudo isso. A gente veste aquela roupa toda e a gente pensa que a gente é super-herói, a gente vai conseguir salvar tudo. E aí esse discurso se disseminou aí pela sociedade, mas nós somos vulneráveis. Nós temos pais, nós temos mães, nós temos avós, nós temos filhos, filhas. Nós profissionais somos pessoas e nós estamos trabalhando ali. Então, existe esse risco. Nós não estamos imunes a isso, infelizmente, né? Então, infelizmente, o que nós podemos fazer é utilizar os APIs da melhor forma possível e praticar isolamento social para que, caso nós tenhamos sido contaminados, nós não passemos isso aí para outras pessoas, né? Dicas de cuidados é a última pergunta, né? Para toda a sociedade, para os estudantes também. Então eu acho que assim, o que eu tenho de dica primeiramente, isolamento social, né? Ficar em casa, utilizar máscara e lavar sempre as mãos com água e sabão. Se estiver em um lugar que não tem água e sabão, fazer higiene com álcool e gel, né? Que é o que se tem preconizado. Evitar compartilhar fake news, filtrar muito bem as informações que vocês passam na internet, porque isso aí, nós enquanto profissionais temos uma responsabilidade social diante desse quadro. Então tudo que a gente fala às vezes é lei para algumas pessoas, então a gente precisa saber o que a gente divulga. E para os estudantes, o que eu posso deixar para vocês é que vocês tenham força e resiliência, porque eu sei que não tá fácil esse momento, né, que vocês estão em casa, não estão conseguindo concluir aí as atividades acadêmicas de vocês, não estão tendo as atividades de forma plena, e eu acho que a gente precisa muito de vocês. Nós, enquanto sociedade, nós, enquanto profissionais que já estamos aqui, porque tem muita gente ruim, muita gente incompetente, muita gente que não estuda no campo.
E quanto mais gente boa a gente tem formada, mais os nossos pacientes ganham. E é tudo sobre eles, é tudo sobre os nossos pacientes, é tudo sobre oferecer uma assistência de qualidade. Então, nós precisamos que vocês, enquanto estudantes, estejam, nós todos, porque eu também sou estudante, né? Que nós sejamos sempre melhores a cada dia. Por quê? Porque o nosso paciente que vai sofrer o ônus se nós não formos bons, né? E aí o nosso paciente, ele não é só um paciente. É como, essa frase é bem clichê, mas ele é o pai de alguém, ele é o avô de alguém, ele é o esposo de alguém, ele é o amor de alguém. E eu sempre trago isso para mim porque se eu errei e eu prejudiquei uma pessoa, eu prejudiquei uma família inteira por incompetência, por imprudência, por imperícia, por negligência. Então eu preciso ser sempre melhor. E eu espero, claro, já falando para vocês aí da UNB, que é a minha casa, né? Que é de onde eu venho e eu acho que para onde eu sempre vou retornar. Vocês são bons, vocês têm toda uma base e nós aguardamos vocês aqui no campo também, porque essa pandemia ela pode se controlar, mas eu acho que nós vamos ter ainda algum tempo, alguns anos de luta contra essa doença. É isso, muito obrigado a todos. Fazer um mexão aqui, me sigam lá no meu Instagram, @enfermeiropadrão. Eu tô sempre lá, postando várias coisas, stories, etc. Falou, galera!